Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um TBT da TV aqui do canal do Observatório da Televisão no YouTube. Eu sou o Fábio Costa. Convido-os, antes de começarmos aqui o nosso encontro de hoje, a inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que trazemos para você aqui no canal e convido também a nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, porque os TBTs como esse, podcasts do Observatório da Televisão, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, os resumos dos capítulos da sua novela preferida estão todos lá também. Acesse pelo Google Podcasts, Spotify, enfim, como você preferir, para horas em que você talvez não possa ver os vídeos como este. Há exatamente 20 anos, ou seja, no dia 7 de setembro de 1999, há exatamente 20 anos, o SBT estreou um dos seus maiores sucessos, não só naquela época, mas também em toda a sua trajetória, nesses quase 40 anos de SBT e já mais de 40 desde quando estreou a primeira emissora de Silvio Santos, a TVS, lá no Rio de Janeiro. Falamos do Show do Milhão. O Show do Milhão foi lançado nessa data, no finalzinho de 1999, após algum suspense, Havia na programação algumas chamadas, algumas pequenas vinhetas misteriosas que diziam assim: os 22 dias estão chegando. Mas não deixava claro sobre o que eram esses 22 dias. Se era alguma programação especial de filmes, alguma produção surpresa de dramaturgia nacional mesmo. Alguns dias antes, entre o final de outubro e começo de novembro, ao longo de toda a programação havia algumas vinhetas bastante misteriosas que não deixavam claro o que viria durante 22 dias, Elas diziam assim: os 22 dias estão chegando. Mas a gente não fazia a mínima ideia do que significava esses 22 dias que estavam chegando. Se era uma programação especial de filmes ou de séries, uma produção surpresa de dramaturgia nacional mesmo, feita pelo próprio SBT, um ciclo especial de qualquer gênero de programação, não se sabia. Até que no dia 7 de novembro, um domingo, Silvio Santos lançou o Jogo do Milhão. Ele assim se chamava nessa primeira temporada de 22 dias, justamente daí que vinha esse enigma, 22 dias corridos, de domingo a domingo, sempre às 10 horas da noite, com um quiz, que era um formato importado, que na época já estava sendo adaptado para vários países do mundo, original americano, chamado Who Wants to be a Millionaire, que até hoje está no ar em várias versões, inclusive na TV Globo atualmente, num quadro que traduz o título literalmente, Quem Quer Ser um Milionário, apresentado pelo próprio Luciano Huck no seu Caldeirão do Huck. Silvio Santos convocava os participantes do Jogo do Milhão para responder as perguntas e disputar aquele prêmio máximo de 1 milhão através do envio de cupons, que ele chamava de talões, a sua maneira muito personalística e particular de nomear as coisas, Ele dizia que você tinha que comprar uma revista do SBT, que era vendida nas agências dos Correios, nas casas lotéricas e, é claro, nas lojas do baú, que na época ainda existiam, Essa revista custava R$5. Eu me lembro porque eu comprei várias. Embora eu fosse menor de idade na época e não pudesse ir eu mesmo. Mas eu comprei muitas, e ela trazia reportagens sobre os programas do SBT, entrevistas, história da dramaturgia, dos infantis, dos programas de auditório, enfim, e o tal do talão, ou cupom, para você preencher, destacar e enviar já com selo pago. Era frisado, muito bem, o selo está pago, então você preenche, posta e você envia para cá, e se você for sorteado, você vem participar do Jogo do Milhão e disputar até R$1 milhão. É bom ou não é? Aquele jeito dele que a gente conhece há tantos e tantos anos, Pois bem, a cada programa a partida se iniciava com 12 participantes. Esses 12 participantes tinham lá um número, cada um de 1 a 12, e eles sorteavam um deles para iniciar o programa, caso alguém não tivesse sobrado do programa anterior, que ele podia tanto começar a apresentação de hoje com o que falta da partida anterior, quanto trazer um novo candidato e depois trazer, para manter um suspense, daquela pessoa que ficou de um programa anterior para seguir na trilha das 16 perguntas que podiam fazer essa pessoa ganhar R$1 milhão se ela as respondesse corretamente. Cada pergunta, da primeira até a última, elas iam dificultando, O grau de dificuldade aumentava e os temas das perguntas podiam ser os mais variados possíveis. Realmente
literalmente, conhecimentos gerais sobre pinturas, esculturas, literatura, história, geografia, astronomia, né, língua, tanto em termos de gírias quanto preciosismos de vocabulário. Absolutamente qualquer coisa podia gerar perguntas para você ganhar R$1 milhão ou não no show do milhão, né? E a cada pergunta você ganhava, a primeira valia R$1.000, né? Então você respondia R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, fechava-se o primeiro ciclo. Depois, 10.000, 20.000, 30.000, 40, 50.000, 100, 200, 300, 400, 500.000 e a fatídica pergunta de R$1 milhão. Se você parasse no meio, porque você podia, você ficava com o prêmio que você havia ganhado até ali, quando você decidiu parar. Se você arriscasse uma resposta e não desse a resposta correta para a pergunta que Silvio Santos te fizesse, você ganhava metade do que você tivesse ficado ali, faturado até aquele momento. Agora, se você chegasse à pergunta de R$1 milhão, ouviu a pergunta, ouviu as alternativas e errasse, você não ganhava nada. Ganhava só o seu prêmio de participação, de ter ido até lá, que era de R$100, e de ter participado, ficado no auditório, de ser sorteado R$100 e de ter ficado no estúdio ali para eventualmente participar mais 200. Inicialmente era assim. O grande sucesso dos 22 primeiros programas, né, a temporada inicial do Jogo do Milhão, claro que gerou outra, já no começo do ano 2000, com o título alterado para Show do Milhão. Por uma questão de direitos, né, o título Jogo do Milhão estava registrado, então não pôde mais ser utilizado. E ao longo das diversas temporadas que o programa teve, sempre com muito sucesso, com índices na casa dos 30 pontos de audiência, incomodando muito, especialmente a TV Globo, né? A forma de você participar da disputa por esse R$1 milhão se modificou. Né? A revista do SBT deixou de ser o método para você conquistar uma vaga lá no programa. Você podia, através de convênios com operadoras de telefonia e também com cupons que eram numa parceria do SBT com a Nestlé. Essa fase dos sorteios que envolviam os produtos Nestlé chegou a receber 75 milhões de cartas para eventuais participantes do programa e por isso é considerada a maior promoção do gênero já promovida pela televisão brasileira. 75 milhões de cartas num país onde muita gente é analfabeta funcional, mal sabe assinar o seu próprio nome. E muita gente não acreditava mais na mídia, né, no método da carta. Já naquele começo dos anos 2000, não é pouca coisa, pode ficar certos disso, para parafrasear um dos bordões de Silvio, né? No Show do Milhão, para quem se lembra, eu era criança, ali para adolescente na época, me lembro muito, né? Algumas das frases que o Silvio dizia no programa ficaram marcadas e são repetidas até hoje, com o programa já fora do ar há muitos anos, né? Existia o posso perguntar, para ele confirmar a sua resposta com os computadores da emissora, quando você não podia mais mudar. Posso perguntar? Pode, você não pode mais mudar a sua resposta. Se você quer ajuda, você pode pular, quer passar para outra pergunta, valendo o mesmo valor. Você pode pedir a ajuda dos universitários. Num dos cantos do estúdio havia sempre uma bancada com 3 universitários convidados de diversas instituições de ensino de todo o país e que nem sempre ajudavam tão bem assim os participantes, né? Porque eles davam uma resposta que eles acreditavam correta, não acertavam e se a pessoa ia no embalo deles, né, podia perder pelo menos metade do que ela já houvesse amealhado até ali. E também havia a opção das cartas, né? Um baralho que eliminava de 1 a 3 alternativas erradas para que então sobrasse a mais correta ou a única correta, né? Por que eu digo a mais correta? Porque houve casos de perguntas capciosas que podiam dar mais de uma resposta possível, como no vestibular, né? Essa semana nós tivemos o Enem e costuma acontecer em exames assim que tem algo muito importante em disputa, né? E essas questões, né? Todas as perguntas, elas eram elaboradas a partir do conteúdo da Enciclopédia Britânica. O Silvio Santos dizia isso no programa: a nossa base para a criação das perguntas é a Enciclopédia Britânica. Então, se você está dizendo que nós estamos errados, você está dizendo que está certo, então nós vamos consultar a nossa pesquisa, vamos recorrer a várias fontes e se você tiver razão,
voltará para o nosso programa para continuar do ponto em que você está parando, né? E assim, houve casos de participantes que acabaram voltando, não foram muitos, mas houve casos de contestações de respostas dadas como erradas, que na verdade estavam certas, e depois a pessoa voltou e foi convidada então a prosseguir no jogo até quando lhe conviesse ou ela conseguisse, né? O Show do Milhão, depois de algumas temporadas efêmeras, né, que não eram fixas na grade, se fixou na programação do SBT com 3 apresentações semanais, às quartas-feiras, quintas-feiras e domingos, sempre nessa faixa de 10 da noite, porque foi a faixa na qual ele se consagrou, e até 2003 permaneceu na programação da emissora, depois saiu, né? A fórmula se desgastou por ser utilizada muito em pouco tempo. Né? Embora ainda fosse um programa assistido, não era mais aquele fenômeno dos primeiros tempos. Em 2009, depois de uma pausa de cerca de 5 anos, Silvio Santos voltou a investir no Show do Milhão, dessa vez com uma mudança. A primeira pergunta do jogo não valia R$1.000, mas sim 500. 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, e aí voltava a ser como a gente já conhecia do formato antigo. Essa apresentação de 2009 ocorria somente às quartas-feiras e infelizmente não deu muito certo, né? O SBT nessa época, segunda metade dos anos 2000, passou por dificuldades de audiência, perdeu o segundo lugar isolado no cenário da TV brasileira para a Record TV, e isso infelizmente prejudicou muitos programas da casa, inclusive o Show do Milhão nessa ocasião, que depois de menos de 3 meses foi retirado do ar e até agora não voltou mais, lamentavelmente, né? Em 2017, correu a notícia de que ele voltaria, dessa vez com participantes crianças, e que seria apresentado por Patrícia Bravanel, uma das filhas do patrão. Mas isso acabou não acontecendo, em parte, provavelmente, porque justamente Luciano Huck está com esse formato, já na época estava, né? No seu programa de sábado à tarde. Um participante apenas ganhou R$1 milhão no Show do Milhão ao responder corretamente às 16 perguntas. Esse participante foi um ex-bancário chamado Wilson Martins, se eu não estou enganado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pergunta que fez com que o seu Wilson ganhasse R$1 milhão foi a seguinte: quais são as datas de nascimento e de registro do presidente Lula, que então era o nosso presidente da República, né? E a resposta correta é dia 6 e dia 27 de outubro. Isso, inclusive, para quem não se lembra, ficou muito marcado porque justamente a eleição na qual Lula se tornou presidente em 2002 foi disputada em 2 turnos, e esses 2 turnos aconteceram exatamente nos dias 6 e 27 de outubro de 2002. E no seu discurso para comemorar a vitória, etc., isso foi muito lembrado, que era uma grande coincidência que nas suas 2 datas de aniversário, vamos dizer assim, fossem naquela ocasião os 2 dias dos 2 turnos da eleição, no qual ele saiu vencedor nas 2 vezes, né? Infelizmente, o Show do Milhão, como eu disse, não voltou mais ao ar, já há 10 anos está fora do ar, faz muita falta porque divertia bastante, né? Ainda mais sob o comando de Silvio Santos, que é inigualável fazendo esse tipo de programa, né? Diversos participantes muito pitorescos, dando as respostas mais estapafúrdias e as justificativas para escolhê-las mais estapafúrdias ainda, né? E ele se rachava de dar risada porque ficava chocado com a forma como as pessoas chegavam a determinadas conclusões para responder, né? Ou o que elas evocavam para parar o jogo no meio, ou para continuar, enfim. E é um programa que faz falta porque ele aliava, o que é difícil em televisão, né? Ainda mais com tantos interesses envolvidos, comerciais, etc. Um programa que alie esse divertimento, esse entretenimento, essa coisa de você assistir porque gosta, e você se diverte aprendendo alguma coisa, porque todo mundo que assistir aquele programa vai se lembrar de alguma coisa que eu aprendi no Show do Milhão, né? Que a Via Láctea é uma galáxia, por exemplo, né? Que é o que nós reproduzimos aqui na nossa imagem simbólica do tema da semana. Então, faz falta um programa assim, Silvio. Se você estiver nos ouvindo, volte com o Show do Milhão, se não com você mesmo apresentando, com uma das suas filhas, com Celso Portiolli, enfim, com alguém gabaritado do cast do SBT. Na próxima semana nós estamos de volta. Inscreva-se, peço novamente a você. Acompanhe-nos em áudio e vídeo. Um abraço, tchau.